Olá pessoal, estamos de volta, dando continuidade aqui ao estudo do poder constituinte. Vamos agora falar sobre o direito intertemporal. Vamos falar sobre a aplicação das normas constitucionais no tempo. E a grande pergunta agora que eu trago para vocês é a seguinte: o que acontece diante da entrada em vigor de uma nova Constituição? Tá aí na tela para vocês, ó. Quais são os efeitos da entrada em vigor de uma nova Constituição? É isso que eu quero responder agora para vocês. Então aqui na tela comigo, olha só. O primeiro efeito da entrada em vigor de uma nova Constituição é o seguinte: a Constituição anterior será integralmente revogada, né? Vejam, uma nova Constituição está instituindo um novo ordenamento jurídico, do zero. E aí, portanto, ela rompe integralmente com o ordenamento jurídico anterior. A Constituição nova, ela revoga a Constituição anterior, revoga a Constituição antiga. Cuidado, em alguns países do mundo se aceita a tese da desconstitucionalização. Eu vou te explicar o que ela é. No Brasil, essa tese da desconstitucionalização, ela não é aceita. Vamos anotar isso. Então, no Brasil, a desconstitucionalização não é aceita. O que seria essa tese da desconstitucionalização? Não é difícil, não. No Brasil, a desconstitucionalização não é aceita. Desconstitucionalização seria o seguinte: quando vem uma nova Constituição, as normas da Constituição antiga seriam recepcionadas como leis. Olha que coisa. Olha que coisa. Eu não estou falando das leis editadas na vigência da Constituição antiga, não. Eu estou falando da Constituição antiga mesmo. Na desconstitucionalização, a Constituição antiga, diante da entrada em vigor de uma nova Constituição, ela é recepcionada na condição de lei. As normas da Constituição antiga, elas meio que descem de patamar, né? Então, o que acontece no Brasil não é isso. No Brasil, não se aceita a tese da desconstitucionalização. Então, o que nós temos é o seguinte: no Brasil, existe uma Constituição antiga, tá aqui, né, toda bonitinha, escrita. Aí vem uma nova Constituição. Essa Constituição antiga vai ser revogada. Na desconstitucionalização, essa Constituição antiga cairia de patamar, ela se tornaria uma lei, né? As normas dela seriam recepcionadas como se fossem lei, né? Então, no Brasil, a desconstitucionalização não é aceita, né? Ah, Ricardo, e se a nova Constituição falasse expressamente em desconstitucionalização? Opa, aí, sim, aí seria possível. Então, a desconstitucionalização seria possível apenas se o poder constituinte originário assim determinasse. Seria possível apenas por determinação expressa. Do poder constituinte originário. Até porque o poder constituinte originário, ele é juridicamente ilimitado. Então ele pode admitir a desconstitucionalização, ele pode determinar que ela aconteça? Sim, né? Mas tem que fazer isso expressamente, né? Ok. Outros efeitos da entrada em vigor de uma nova Constituição. As normas infraconstitucionais, e aqui eu estou falando então das leis, elas podem ser recepcionadas
ou podem ser revogadas. Só as duas possibilidades aí. Quando que uma norma infraconstitucional vai ser recepcionada pela nova Constituição? Quando ela for materialmente compatível com a nova Constituição. Aí ela é recepcionada. E quando ela for materialmente incompatível, ela é revogada. Aqui, ó, vou até marcar o incompatível aqui, ó, materialmente incompatível. Aí ela é revogada, certo? Materialmente compatível é recepcionada, materialmente incompatível é revogada. Aqui é importante você ter em mente o seguinte: quando uma nova Constituição é promulgada, as leis editadas na vigência da Constituição pretérita, elas não podem se tornar inconstitucionais. Não. O que vai acontecer com as leis editadas na vigência da Constituição pretérita é ou elas vão ser recepcionadas ou elas vão ser revogadas. São recepcionadas quando forem materialmente compatíveis com a nova Constituição e são revogadas quando forem materialmente incompatíveis. Anote o seguinte: no ordenamento jurídico brasileiro não existe, né, essa inconstitucionalidade superveniente. Ó, então elas são revogadas. Observaçãozinha aqui, ó. Não há inconstitucionalidade superveniente. Ou seja, uma norma editada na vigência da Constituição pretérita, na Constituição anterior, ela não se torna inconstitucional. O que vai acontecer é que ela ou vai ser recepcionada ou vai ser revogada. Detalhe, nesse juízo de recepção, o que se analisa apenas é a compatibilidade material. Tá aqui, ó, material. Não se analisa a compatibilidade formal. Não se analisa a compatibilidade formal. E aí eu te dou um exemplo claro disso. Você pega, por exemplo, o Código Tributário Nacional, o CTN. O CTN é uma lei ordinária lá de 1966. E aí o CTN foi editado em 1966 e, na sequência, foi promulgada a Constituição de 1967. A Constituição de 1967 revogou a Constituição anterior e aí, em relação ao CTN, a Constituição de 67 ou ela iria recepcioná-lo ou revogá-lo. Detalhe, a Constituição de 67 passou a exigir lei complementar para tratar das normas gerais de direito tributário. Ele passou a exigir lei complementar. E o CTN era só lei ordinária. E aí? Será que por isso ele vai ser revogado? Não. O que se analisa é apenas o seguinte, ó, o CTN, essa lei ordinária, ela é materialmente compatível com a nova Constituição? Sim. Então vai ser recepcionada. Ah, mas a Constituição nova exige lei complementar, o CTN é lei ordinária. Não tem problema. Inclusive, o status normativo que vai ser atribuído a ele é o status exigido pela nova Constituição. Então, veja, o CTN, que é essa lei de 1966, vai ser recepcionado pela Constituição de 1967 com status de lei complementar, apesar de ser lei ordinária, originalmente. Olha que interessante. Lá em 1966, existiam à época os chamados decretos-lei. Hoje nem existem mais decretos-lei. Você já ouviu falar de decreto-lei? Não existe decreto-lei hoje. Os decretos-lei existiam lá em 66. Tem um decreto-lei que trata do imposto de importação, gente. É o Decreto-Lei 37
de 1966. Esse decreto-lei até hoje está em vigor, porque ele é materialmente compatível. Primeiro com a Constituição de 67 e depois com a Constituição de 88. E esse decreto-lei, ele foi recepcionado com status de lei ordinária. Com status de lei ordinária. Então, o status normativo é dado pela nova Constituição. Guarde isso. No juízo de recepção ou revogação, apenas se analisa a compatibilidade material. Do ponto de vista material, é compatível ou não é? Ah, é compatível. No juízo de recepção ou revogação, não se analisa a compatibilidade formal. Agora, o status normativo será dado pela nova Constituição. Então, o CTN, embora seja originalmente lei ordinária, ele foi recepcionado pela nova Constituição com o status de lei complementar. Tudo bem? Entendido esse ponto aí? Vamos avançando. Aqui na tela comigo, olha só. Vamos agora falar de algumas situações bem específicas, né? Primeira delas é a respeito do fenômeno da repristinação. Ricardo, o que é repristinação? Repristinação seria uma ressurreição, né? Vamos colocar assim. Seria uma ressurreição da norma. Ressurreição da norma. É como se ela voltasse dos mortos, né? Voltasse do mundo dos mortos. Então vamos lá, para exemplificar, né? Imagina que foi editada uma lei, uma lei X, ela foi editada em 1960, tá? E aí é promulgada a Constituição Federal de 1967. E essa lei de 1960, ela é materialmente incompatível com a Constituição de 67. O que vai acontecer com ela? Ela vai ser revogada, concorda comigo? Se a lei X de 1960 é materialmente incompatível com a Constituição de 67, ela vai ser revogada, tá? Aí na sequência, então aqui na sequência da linha do tempo, é editada a Constituição Federal de 88. Nossa, eu sei que existiu aqui a Emenda Constitucional 1 de 69, que tem natureza de Constituição Federal, né? Mas eu não vou ficar mencionando ela não. Vou mencionar sempre aqui a Constituição de 67, a Constituição de 88. E aí então é promulgada a Constituição de 88 e essa lei X aqui, ela passa a ser compatível com a Constituição de 88. Ela não era compatível com a Constituição de 67, mas ela se torna compatível com a Constituição de 88, né? E aí, essa lei pode ser ressuscitada? Isso seria repristinação. A repristinação é admitida? A repristinação, meus amigos, que é essa ressurreição de uma norma, né, que é essa volta dos mortos-vivos, né? Essa ressurreição da norma, ela só é admitida excepcionalmente. Para que ocorra a repristinação, tem que haver uma disposição expressa nesse sentido. Só é admitida excepcionalmente se houver disposição expressa nesse sentido. Então, assim, o poder constituinte originário, ele tinha que prever a repristinação, né? No Brasil, gente, né, a recepção de uma norma, ela só é possível, guarde isso, a recepção de uma norma pela nova Constituição somente será possível se essa norma estiver em vigor na data em que a Constituição é promulgada, né? Então, regra geral, não vai ser admitida a repristinação. A repristinação só vai ser admitida excepcionalmente havendo disposição expressa nesse sentido. Ok? Uma outra situação específica é essa aqui da promulgação de emendas constitucionais, né?
O que acontece quando uma nova emenda constitucional é promulgada? Aqui acontece o efeito é bem parecido com a promulgação de uma nova Constituição. Quando uma emenda constitucional é promulgada, essa emenda constitucional ou ela vai recepcionar as normas infraconstitucionais que com ela forem compatíveis, ou ela vai revogar. Então, ou ela uma emenda constitucional, ou ela recepciona, ou ela revoga uma norma infraconstitucional. Se a norma infraconstitucional, se essa lei for compatível com a emenda constitucional, ela é recepcionada, se for materialmente compatível. Se for materialmente incompatível, ela é revogada, tá? Então é recepção ou revogação, tá? Outro ponto, recepção versus vacatio legis. O que é vacatio legis? Vacatio legis é quando eu tenho uma lei vacante. O que é uma lei vacante? É uma lei que ainda não está em vigor. Ela foi publicada, mas ela ainda não está em vigor. Ela precisa cumprir um período de vacância, um período para que ela esteja em vigor, né? É a vacatio legis. Aqui na tela comigo, olha só. Então, uma lei que estiver em vacatio legis, né, é uma lei que ainda não está em vigor. Ela vai ser recepcionada pela nova Constituição? Resposta, não. Sabe por quê? Porque a recepção, ela somente será possível para normas que estejam em vigor, na data da promulgação da nova Constituição. Ou seja, se a lei está no período de vacância, ela não está em vigor e, portanto, não será recepcionada. Para que uma norma seja recepcionada, ela precisa estar em vigor na data da promulgação da nova Constituição. Ok? Vamos para a linha D agora. Falando do direito pré-constitucional, que seja inconstitucional face à Constituição pretérita. Que é isso, Ricardo? Confusão é essa? Calma. Então aqui, ó, vamos falar existe a Constituição de 1967 e existe lá uma lei Y que foi promulgada em 1968, tá? Qual que é o problema? Essa lei Y, ela é inconstitucional face à Constituição de 67. Ou seja, ela é incompatível com a Constituição de 67. Ela é inconstitucional face ao parâmetro Constituição de 67. Né? Inconstitucional face à Constituição de 67. Essa lei X, ela vai ser recepcionada pela nova Constituição? Não vai ser recepcionada. Porque se ela é inconstitucional face à Constituição de 67, ela já nasceu inválida. Ela é natimorta. Então, o direito pré-constitucional, que é um direito anterior à Constituição atual, à Constituição nova. Esse direito pré-constitucional, ele que seja inconstitucional face à Constituição pretérita, ele pode ser recepcionado? Não. Não será recepcionado pela nova Constituição. Não será recepcionado. Tá bom, gente? Todo mundo entendeu esse ponto aí? Por que que essa norma aqui, ó, no exemplo, ela já nasceu inválida, ela já nasceu morta, né? E última situação aqui que eu deixei para a gente conversar é a respeito da alteração da repartição de competências pela nova Constituição. O que seria isso? Ó, nós sabemos que hoje, por exemplo, direito penal
é matéria da competência privativa da União. A União legisla sobre direito penal no Brasil. No mundo, não é necessariamente assim. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, cada estado vai legislar sobre direito penal. Mas no Brasil, quem legisla sobre direito penal é a União. A União tem competência privativa para legislar sobre direito penal. Agora imagina o seguinte, vem uma nova Constituição e essa nova Constituição fala assim, ó, agora quem legisla sobre direito penal são os estados. E aí? Percebem o que aconteceu? Houve uma alteração da repartição de competências definida pela nova Constituição. A nova Constituição falou que agora o direito penal é a competência dos estados. E aí, gente? E aí? Como é que fica? A lei da União, essa lei federal, ela vai ser recepcionada ou não vai? Ó, a alteração da repartição de competências pela nova Constituição, ela pode gerar a recepção. Mas apenas se houver uma transferência de um ente federativo de maior grau para um de menor grau. Então, assim, ó, se a nova Constituição disser que direito penal é competência dos estados, o Código Penal, que é uma lei federal, vai ser recepcionado como lei estadual pela nova Constituição. Agora, o contrário não seria possível. Imagine que determinada matéria seja de competência hoje dos estados. Aí vem uma nova Constituição e fala, olha, agora é competência da União tratar desse assunto. Imagina, hoje nós temos 26 estados e o DF. Aí temos 27 leis. E agora a nova Constituição falou que é matéria de competência da União. Essas 27 leis vão ser recepcionadas como lei federal? Não é razoável, porque nós teríamos uma multiplicidade de ordenamentos jurídicos. Ia ter 27 leis federais sobre o mesmo tema. Não pode, né? Então, a alteração da repartição de competências pela nova Constituição, ela pode acontecer. E aí, acontecendo, será possível a recepção, Quando? A recepção será possível quando houver transferência de competência. Transferência de competência de um ente de maior grau, por exemplo, da União, para os estados. Então, ente de maior grau para um ente de menor grau. Acontecendo isso, havendo a transferência de competência, por exemplo, da União para os estados, aí, meus amigos, aí será possível a recepção. Agora, se a transferência de competência for de um ente de menor grau para um ente de maior grau, aí não é possível. Por quê? Porque teríamos uma multiplicidade de ordenamentos jurídicos. Quer ver uma situação bizarra? Olha a situação mais bizarra de todas. Imagina que hoje nós temos um tema que é de competência dos municípios, tá? Então, assim, ó, horário de funcionamento do comércio, de lojas, né? Horário de funcionamento do comércio. Quem define isso é lei municipal. E aí, quantos municípios nós temos no Brasil, né, gente? É mais de 5 mil municípios no Brasil. Então, tem mais de 5 mil leis municipais, possivelmente. Nós temos mais de 5 mil municipais definindo o horário do comércio naquela cidade. Aí, imagina que a nova Constituição fala, olha, agora é competência da União tratar do horário de funcionamento do comércio. Imagina, como que você vai recepcionar mais de 5 mil leis municipais como se fosse lei federal? Não é admitido um negócio desse, né? Teríamos 5 mil leis federais falando do mesmo tema, uma multiplicidade de ordenamentos jurídicos que não seria razoável. Então, por isso a recepção só é possível quando houver a transferência de competência de um ente de maior grau
para um ente de menor grau. Joia? Meus amigos, para finalizar, me lembrei de um outro detalhezinho aqui que eu queria comentar com vocês, tá? Eu falei que no Brasil não se admite a inconstitucionalidade superveniente, né? Falei e mantenho o que eu disse. Porque uma lei ela não se torna inconstitucional em virtude da promulgação de uma nova Constituição. Não, ou a nova Constituição ou ela recepciona ou ela revoga as leis, né, editadas na vigência da Constituição pretérita. Ou ela recepciona ou revoga. Agora, é possível que, em virtude de mutação constitucional, o que é uma mutação constitucional mesmo? É aquele processo informal de mudança da Constituição. É possível, em virtude dessa mutação inconstitucional, que haja um processo de um processo de inconstitucionalização da norma. Ou seja, é possível que aconteça a inconstitucionalidade superveniente em virtude de mutação constitucional. A doutrina mais moderna fala isso, o STF já se posicionou num caso específico, né, envolvendo lá o amianto crisotila. O amianto crisotila, ele era admitido por uma lei, né, uma lei autorizava o amianto crisotila, a utilização do amianto crisotila. O STF considerava essa lei constitucional, só que, em virtude da formação de um consenso científico sobre os problemas da saúde causados pelo amianto, essa lei se tornou inconstitucional e o STF passou a entender que a lei é inconstitucional. Passou a proibir, né, não admitir o amianto crisotila. Então, veja, aconteceu aí sim uma inconstitucionalidade superveniente, mas não em virtude da entrada em vigor de uma nova Constituição. A inconstitucionalidade superveniente, nesse exemplo que eu citei, a inconstitucionalidade superveniente ocorreu em virtude de quê? De uma mutação constitucional. Houve uma mudança do contexto fático, né, que fez com que aquela norma se tornasse inconstitucional. Então, a inconstitucionalidade superveniente, ela pode acontecer em virtude de mutação constitucional e não em virtude da entrada em vigor de uma nova Constituição, tá? É isso que entende a doutrina mais moderna. O exemplo clássico é esse que eu trouxe para vocês, do amianto crisotila, que foi considerado inconstitucional pelo STF a sua permissão. Então, o amianto crisotila hoje não é mais admitido. Houve aí uma inconstitucionalidade superveniente dessa lei, tá? Em virtude de uma mutação constitucional. Joia? Meus amigos, então, assim, nós terminamos aqui o estudo do poder constituinte e também dos efeitos da entrada em vigor de uma nova Constituição, né, do direito intertemporal.